Já estamos ao vivo, deixa eu só terminar aqui de convidar o pessoal, né? Bom, estamos começando. Eu quero agradecer muito, né? Já que hoje é a última live do ano. Opa, tem algum celular aí gritando aí. Eu quero agradecer muito aí a todos vocês aí, né? Primeiramente, é isso que eu quero fazer. A todos vocês que participaram esse ano aí comigo, né? Desse novo momento, né? De fazer as lives no YouTube, né? Ao invés do Facebook. Agradeço muito a participação de todos vocês, é muito bacana. Que eu gosto muito porque vocês todos participam, né? E isso para mim é muito bacana, eu fico muito feliz com tudo isso, né? Todo mundo aqui fala bastante, comenta, né? E isso que faz a gente ser feliz, né? De ver que todo mundo se sente à vontade. Isso para mim é o mais importante, né? Hoje nós vamos falar aqui um tema polêmico, mas eu entendo que um tema polêmico só é polêmico, na verdade, quando falta esclarecimentos, entendeu? Quando falta isso, vira um tema polêmico. Minha filha me ligando numa hora dessa, gente. Só um momento, gente. Live é fogo. Filha, daqui a pouco eu te retorno. Eu tô numa live agora, tá? Beijo. Desculpem, gente. Não, sem problema. Tá? Então, assim, hoje eu estou aqui de novo aqui com o Guilherme Bunger, que é o xerife animal, meu amigo, né? E o Sérgio Mendes também, que é outro amigão, né? Para debater esse assunto, para esclarecerem esse assunto, para deixar esse assunto sair dessa categoria de polêmico, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque nós sofremos tanta doutrinação, tanta... Por exemplo, eu adoro os animais, eu tenho gato aqui em casa, tenho cachorro, já tive coelho, né? Eu amo os bichinhos, né? Eu amo de verdade, de paixão, tá? Bom, eu tenho uma gata aqui que tem 21 anos e pouco, né, de idade, né? Se eu não amasse, você já imaginou? Ela não ia ter essa idade, né? A gente não ia tratar bem do bichinho. Mas, assim, eu tenho meu entendimento, que com o decorrer aqui da live eu vou explicar isso, e eu gostaria agora que o pessoal se apresentasse. Eu gostaria que o Sérgio Mendes aqui, que é o participante de primeira viagem aqui da Laje, ele se apresentasse. Primeira viagem. O Guilherme se apresentasse e a gente começasse o debate. Por favor, Sérgio, se apresente, fique à vontade. Ok. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, né? Tá aí meu nome, Sérgio Mendes, 64 anos, e atualmente atuando na área de política, com assessoria, né? E vamos discutir sobre esse PL aí, porque por enquanto não está ainda descendo a garganta, não. Mas é isso, vamos ouvir o Guilherme aí, que eu sei que ele deve ter algum esclarecimento aí para a gente que possa ajudar. Tá legal. Guilherme, seja bem-vindo. Se apresente aí e vamos tocar o barco. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite, Sérgio, boa noite, meu amigo Munir. Boa noite. Muito obrigado aí pela audiência aí de todos os que nos prestigiam nessa última live do ano, né? Eu tive a grata oportunidade de estar participando de uma live anteriormente aí com o Munir, explicando um pouco a respeito do PL 6054, chamado Animal Não é Coisa, que é o projeto de nome bonito e um conteúdo nefasto, né? E aí eu pude esclarecer a respeito dessa temática aí para o seu público, né? E te agradeço aí pela oportunidade de vir debater aqui com vocês um pouquinho a respeito do PL 5544/20, que é o projeto que visa regulamentar a caça no Brasil, né? Não sei o quanto todo mundo sabe, mas a caça, ela basicamente ela é proibida desde 1967 e agora voltou-se a falar a respeito do tema caça. Esse tema começou a ganhar relevância em função da invasão que nós temos aqui do javali, o javali europeu, né? Então, nós temos alguns tipos de porcos, né, suínos aqui no Brasil. Um deles é o porco comum, o outro você tem o queixada, né, e o outro você tem o cateto. São as raças silvestres de porcos, de suínos aqui no Brasil.
A questão de algumas poucas décadas atrás, inseriu-se aqui no Brasil para criação de proteína animal do javali europeu, que é um bicho totalmente diferente, é um bicho muito maior, muito maior, ele passa dos 200 quilos, é muito selvagem, ele é muito agressivo, e ele tem uma capacidade destruidora da fauna e da flora, né? Então, ele, além de destruir plantações, principalmente milho e soja, né, que são duas commodities de altíssima importância dentro do agronegócio brasileiro, ele tem também a capacidade de destruir parte da fauna, né? Então, ele mata outros animais. Inclusive, já houve o caso de óbito de humanos atacados por javalis aí pelo interior do país, né? Já se conta aí mais ou menos uns 10 óbitos de pessoas. É um bicho extremamente agressivo e eu vou falar para você, só quem já esteve frente a frente com um javali europeu para poder entender o medo que se sente desse bicho, e isso já aconteceu comigo, né? É de dar muito medo, muito medo. Imagino. Não é brincadeira, hein? Não é brincadeira. E olha, o bicho é duro de matar. É complicado. Eu nunca matei, eu nunca cacei, né? Eu já estive acompanhando um pessoal que estava numa tentativa de fazer uma caça, mas não rolou nada também. Mas é um bicho que dá muito medo, cara. Eu já assisti alguns vídeos na internet de uma manada assim, passar numa plantação de soja, atravessar o meio da estrada. Eu vi também. Cara, assim, se você estiver ali fora da caminhonete, já era. O bicho vem, pega e te devolve. Eles não param para nada. Nesse vídeo, eles não param para nada. Eles cruzam, não querem saber o que tem no caminho. É um absurdo. É complicado. Deixa eu cortar um pouquinho, né, e perguntar uma coisa aqui para você. O projeto de lei é 5544 de 2020, do ano passado. O criador do projeto é o deputado federal Nilson Steinsack, não sei falar o nome dele, e o relator é o deputado Nelson Barbudo, né? O que esse projeto de lei, está rezando no momento, né? Boa noite a todos vocês que entraram no chat, né? Que estão mandando para a gente aqui um boa noite. Boa noite, Odir. Boa noite ao Odir aí, nosso irmão, Eduardo, Ticiane, que já participou aqui comigo de live, né? A Beth, Patriota, com certeza. Com certeza é. Então, boa noite a todos. Eu queria que você esclarecesse aí, vocês dois, né? Que esclarecessem aí. Eu vou passar aqui a bola para o Guilherme, para ele falar um pouco sobre esse PL, esse projeto de lei. E depois o Sérgio me fala as impressões dele, né? Vamos nessa aí, gente. Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro é legal a gente contextualizar, porque algumas coisas têm acontecido no Brasil. Uma delas é a seguinte: o público, de maneira geral, eles não entendem como é o funcionamento da casa parlamentar. Eles não entendem. Não é um mecanismo realmente muito fácil de entender. Mas eu acho que você foi muito feliz em pontuar quem é o autor do projeto de lei, né? O autor do projeto de lei é o deputado, até esqueço o nome dele aqui, cara. Nilson Steinbach. Nilson Steinbach. Ele é do Progressistas de Santa Catarina, tá? Sim. Ele redigiu esse projeto de lei, protocolou esse projeto de lei na casa, e esse projeto de lei, a mesa diretora aceitou o projeto e direcionou para uma determinada comissão. No caso, é a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ela é conhecida como CEMADES. Depois que ele passa por essa comissão, ele tem que ser direcionado a outras comissões. Muito provavelmente, ele deverá ser encaminhado para a Comissão de Agricultura e, muito provavelmente, na sequência, ele pode ser encaminhado para a Comissão de Segurança, porque caça envolve armamento, e finaliza na Comissão de Constituição e Justiça, né? Porque todos os projetos têm que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é obrigatória, ela é terminativa. Depois disso, ele pode ir direto para o Senado, ele não precisa passar para o plenário se ele tiver todas as aprovações em comissão, senão ele tem que ir para o plenário para depois para o Senado. Depois do Senado, ele pode ir direto para o presidente sancionar ou voltar para a Câmara dos Deputados, caso o Senado coloque alguma emenda a esse projeto.
Então, ele está bem na fase inicial, né? É a primeira comissão pela qual ele passa. Quando esse projeto chega numa comissão, que é o que aconteceu, é designado pela presidência da mesa um relator para esse projeto. Quem é o relator? O relator é o cara que vai fazer a revisão do texto que está ali escrito e ele vai dar o voto dele, que é um voto extenso, é um voto redigido com as suas justificativas, e se ele quiser, ele ainda pode colocar ali um substitutivo que melhore o projeto original. Bom, isso aconteceu, foi determinado ali pela presidência. Aí. Pode falar, desculpa. Foi determinado pela presidência como relator o Nelson Barbudo, né? E aí o Nelson Barbudo, ele relatou e justificou esse projeto de lei e emitiu um substitutivo na intenção de melhorar alguns dos artigos, de fazer algumas melhorias. Eu não estou entrando aqui no mérito se eu concordo, se eu discordo, se está certo, se está errado. Eu só estou passando para vocês sistematicamente qual é o caminho que o projeto tem que percorrer para que todos possam entender. Tá? Porque não é todo mundo que conhece esse trânsito, né? Que a gente chama tramitação. A tramitação. Muito bem. A deputada federal Carla Zambelli, atualmente, é a presidente da Comissão de Meio Ambiente. E a Carla Zambelli, por uma prerrogativa dela, da função que ela tem, ela resolveu pautar esse projeto para discussão e votação dentro dessa comissão. Isso não significa dizer que se o projeto for aprovado ou reprovado, ele morre ali. Não, ele caminha para a próxima comissão para seguir o debate de um outro ponto de vista, do ponto de vista de uma outra comissão. O que aconteceu aí? E eu acho que isso talvez seja tão importante até quanto o PL em si, né? Que é o momento que a gente vive. Alguns deputados, né, começaram a taxar que o projeto era indiscutível e não se deveria nem sequer debater esse projeto. Aí eu já começo a achar que isso aí é um erro crasso, né? Porque é o seguinte, a gente tem visto hoje que principalmente o pessoal da esquerda, eles, de uma maneira muito impositiva, eles querem exigir que se discuta ideologia de gênero, que se discuta linguagem neutra, que se discuta aborto, se discuta legalização de drogas para consumo recreativo. Agora entrou um projeto de lei, agora no apagar das luzes aí do ano, que quer se liberar furtos e roubos de até R$500 para que isso não seja criminalizado, igual aconteceu na Califórnia, já está dando uma baita confusão lá. Né? Então, verdade. Assim, eles exigem que isso seja pautado e debatido. E aí, na hora que alguém chegar e falar assim, não, mas eu quero que também coloque a caça. Não, isso não pode debater. Porque quem sabe aqui somos nós, e nós queremos decidir por vocês e por toda a sociedade que isso não vai nem se debater. Então, peraí. A gente está falando de um projeto de lei que está tramitando numa casa parlamentar. A minha posição pessoal, a minha visão de patriota tem que se debater de tudo, porque lá é o lugar do debate. E após o debate, decide-se por maioria, que é a democracia, se isso segue em frente ou se isso é jogado na lata do lixo. Mas o pessoal não quer nem permitir o debate. Então, eu acho que o primeiro grande erro começa aí. O segundo grande erro é que essa mesma turminha, quando esse projeto de lei chegou na Comissão de Meio Ambiente, para poder causar e criar polêmica, criar notícia e fazer parte da notícia para a galerinha do politicamente correto, eles começaram a dizer que esse projeto de lei da deputada Carla Zambelli, eu acabei de explicar de quem é o PL. O PL é do Nilson Steinbach, não é da Carla Zambelli. E antes disso daí chegar na mão da Carla Zambelli, você tem um relator, que é o Nelson Barbudo. A Carla Zambelli, ela só está ali operando o trabalho, gerenciando ali o trabalho administrativo da mesa daquela comissão. O projeto não é dela. E aí começaram a soltar imagens dela, né? Imagens dela, como se ela fosse a autora do projeto e que ela fosse uma inimiga do meio ambiente, já quiseram lacrar, já quiseram cancelar, ou seja, foi uma atitude, no meu entender, absurdamente covarde, vil, baixo,
leviana, uma ilação completa, porque o projeto não é de autoria dela. Ela simplesmente utilizou a prerrogativa dela enquanto presidente de pautar o projeto. Ela pauta o que ela quer e ela não pauta o que ela não quer. Sim. E aí a gente sabe que existe um ponto em que esse projeto ele foi usado de maneira política para um outro projeto, né? Que é o quê? Para poder fazer com que se pautasse à força e na marra e em desacordo com a maioria dos parlamentares da comissão o projeto Animal Não é Coisa, falaram assim, você está pautando esse, mas não pautou o outro meu. Primeiro que ela pauta o que ela quiser. Isso é prerrogativa de qualquer presidente, seja de esquerda, seja de direita, de qualquer presidente, ela pode pautar ou não pautar um projeto de lei. Se ele foi com a cara do projeto, se não foi, é uma prerrogativa dele. Quantos projetos que o pessoal de direita, que o pessoal conservador queria pautar na época que o presidente de comissão era de esquerda e esses projetos não foram pautados? Então, por que a Carla Zambelli ela não pode ter a decisão de repente, não pautar um determinado projeto? Só que, realmente, ela não pautou o projeto Animal Não é Coisa por uma questão muito simples. Ela sentiu que não havia maturidade, não havia sustentação técnica e material para que aquele projeto fosse pautado. O argumento do deputado autor do projeto, que é o deputado Ricardo Izar, é que esse projeto é um projeto que sim está maduro, porque ele está desde 2013 tramitando, teria passado nas comissões da Câmara Federal, ido ao Senado, teve uma emenda, voltou com essa emenda do Senado, a emenda mudou o mérito do projeto, e aí você tem um vício de origem, né? Porque não pode ter essa mudança no mérito do projeto, e eles dizem que não mudou o mérito, mas mudou. Houve uma nova audiência pública, e aí o Ricardo Izar fala que já houve várias audiências públicas anteriores. Então, eu vou contar para vocês como que funcionaram essas audiências públicas. Ele chamou o clubinho de amigos dele, onde todos concordam com ele, e na audiência pública todo mundo, em unanimidade, beleza, o projeto é bom. Só que quando o pessoal que é contrário ao projeto conseguiu se mobilizar e pressionou a comissão, aí a Carla Zambelli falou, não, peraí, você está dizendo que está tudo certo, mas eu estou ouvindo um barulho aqui do outro lado dizendo que não está certo, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma audiência pública. E foi feita uma audiência pública no dia 15 de outubro, eu participei, tive a oportunidade de explicar isso na última live, e aí o negócio foi para uma nova votação para ver se a maioria da comissão aceitava colocar isso em pauta ou não. Pela, acho que quinta ou sexta vez, a maioria dos deputados optou que esse assunto não fosse pautado. Então, não é uma decisão da presidente não ter pautado, foi uma decisão da maioria. Agora, esse projeto que chegou agora, que é o da caça, ele chegou como uma matéria nova, e aí a Carla falou, ok, agora vamos pautar esse projeto. E vamos ver o que vai acontecer. Sim. Por exemplo, pode acontecer do projeto estar lá pautado para debate e discussão, e algum deputado chega lá e fala assim, eu quero pedir vistas do processo, quero pedir vistas do projeto. Então, ele é retirado daquela pauta para que aquele deputado possa fazer um estudo mais aprofundado daquilo ali e apresentar alguma sugestão de melhoria, de alteração, orientar melhor a sua bancada. Então, existem algumas outras possibilidades que podem acontecer quando um deputado pede vistas desse projeto. Só que não chegou nem a esse ponto. O pessoal ficou fazendo o que se chama de obstrução de pauta, né? Eles tinham, acho que, olha, se não me falha a memória, eram 26 assuntos para pautar naquele dia, e desde o primeiro, essa oposição ao projeto ficou trancando a pauta para não andar, por causa desse projeto. Porque assim, não, isso não tem nem que ser discutido, isso não tem que ser debatido. Não, aí arrumaram confusão, pediram tempo de líder, pediram tempo de bancada, pediram tempo disso, tempo daquilo. Aí um arrumava confusão com o outro, porque aquele outro com quem arrumaram confusão tinha direito de resposta. Então, assim, cara, foi um show de horror, uma comédia pastelão que fizeram. Deixa eu te pedir licença um pouquinho. Aqui tem uma pessoa aqui que é Clark Maria, eu não a conheço, né? É inacreditável abrir temporada para a caça no Brasil. Aqui não é a África, aqui é Brasil. Eu ainda não comecei a falar de caça tecnicamente, por enquanto só estou falando de legislação, nem beleza? pensar em caça aqui, tá vendo? Só que aqui a gente já vê o outro lado. A Ana Lúcia está falando, se o animal invadir minha casinha aqui no meio do mato, no Marajó, vai levar.
Quer dizer, uma questão é assim, é você falar, não pode ter caça no Brasil, mas será que a pessoa que fala isso, ela conhece realmente o Brasil para falar isso? Olha, Porque sua assim, pergunta eu é moro muito... aqui, desculpa te cortar, Guilherme, porque eu moro aqui em São Caetano do Sul, do lado de São Paulo, cresci em São Paulo. Aqui não tem como tu falar em caça, normal, Sim. né? Eu moro numa grande cidade, na maior cidade aqui do país, né? Mas e quem não mora? E quem mora no Mato Grosso, quem mora lá no Marajó, e aí? Né? Então, por favor, eu queria que você me falasse sobre isso, apesar que a gente não começou a falar sobre a caça, mas que você já entrasse nesse assunto para que a gente pudesse desenvolver mais. Eu acho que esse assunto ele vai gerar outras lives, inclusive. Eu queria que vocês vamos lá. falassem aí sobre isso. O que acontece? Aqui no Brasil, a maior parte dos projetos de lei, as pessoas estão com preguiça de ler o projeto de lei inteiro, porque é chato ler um projeto de lei. Não é uma leitura tão simples, não é uma leitura tão fácil, é uma leitura cansativa. Não adianta só você ler o escopo do projeto de lei, você tem que ler a justificativa também, porque ela é complementar ao projeto. E aí, o que acontece? As pessoas estão muito movidas pelo título. Então, por exemplo, animal não é coisa. Em tese, não tem como votar contra um projeto desse. Ninguém trata animal como uma coisa. Uhum. Mas na hora que você vai ler o projeto, você vê um monte de ideologia nefasta que tem ali e você vê que o projeto não tem nada a ver com o título dele, porque o próprio projeto coisifica o animal. Vamos voltar para a caça. Você vira e fala assim, o projeto que libera a caça no Brasil. Opa, espera aí. Uma coisa é liberar a caça. Outra coisa é regulamentar a caça. Só que antes da gente falar que vai liberar ou que vai regulamentar a caça, a gente tem que entender primeiro o que é caça. E para isso daí, você tem que ler o projeto inteiro, você tem que ler a justificativa, você tem que ver o relatório do relator, a justificativa desse relatório, você tem que ler o projeto substitutivo que ele está orientando na casa, para depois você poder formar um juízo de direito e outra, escutar os especialistas. Porque hoje, o que está acontecendo, que é o maior problema da população com relação à legislação que acontece no país inteiro, em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal. As pessoas estão sendo movidas e conduzidas pelas suas emoções, pela sua paixão, e não pela técnica. Então, assim, esse é o maior risco de um projeto de lei como esse. Quando você fala de caça, né, você escuta os ativistas animalistas falando, eles querem deturpar isso daí, dizendo que você está assassinando animais. Não, isso não é assassinato, isso é abate. Existe uma diferença técnica gigantesca entre o que é abate e o que é assassinato. Assassinato você mata por um motivo torpe e ainda larga a carcaça lá e dane-se. Sim. Quando você fala de caça, aí você tem vários tipos de caça, tá? Entre os tipos de caça, você tem a caça de subsistência, talvez, e aí eu vou falar aqui uma coisa que é a pura realidade. Eu já escutei um professor francês de filosofia falando isso no Congresso Espanhol, tá? Eu tenho, inclusive, o vídeo desse cara. Você vê muito disso sendo falado nos Estados Unidos, nos países de línguas saxãs, né, principalmente línguas inglesas, você vê o pessoal falando muito disso. Então, assim, e o pessoal que mora no centro urbano, que é 80% da população do Brasil mora em centros urbanos, que anda de carro, que está dentro do ar-condicionado, que é a galerinha do sapatênis, que nunca colocou o pé na terra para saber como é que funciona a coisa no campo, que não sabe nem de onde vem o leite de caixinha, não entende que tem gente que, para poder comer, precisa matar. Existe um programa da Embrapa, inclusive, que ele recomenda que a população de baixa renda faça a criação caseira de coelhos para poder se alimentar. Que ela possa matar os coelhos. Você matar o coelho é como se fosse uma caça de subsistência. O índio, ele vive lá no meio do mato. Ele vai matar macaquinho, ele vai matar tartaruga, ele vai matar capivara, ele vai matar o que passar na frente e vai comer. Ele vai matar peixe. Né? Você ir lá pescar um peixe é uma forma de caça. A caça aquática,
tem a caça submarina e você tem a caça chamada pesca. Sim. Né? Então, assim, as pessoas elas têm que entender tecnicamente o que é caça. Existe uma outra caça que se chama caça de manejo. A caça, quando ela é chamada de manejo, ela é uma técnica, ela é uma ferramenta, tá? Que é utilizada ecologicamente para se ter um controle populacional de determinada espécie. Você tem, inclusive, a caça contra invasores. Pode ser desde um rato até mesmo um búfalo. Por quê? Porque são animais em que o número populacional desses animais saiu de controle em uma determinada região e a caça é uma das técnicas, não é a única, tá, gente? Existem outras técnicas para você poder pegar animais assim. O brete é uma outra técnica utilizada muito eficiente. Só que ela não tem mobilidade e é muito cara. Brete é quando você faz tipo um cercado, tem um túnel, coloca uma ceva, o animal entra ali e ele fica preso, é como se fosse uma armadilha gigante, né? Ele consegue pegar um número muito grande de animais. Só que o comentário que você colocou aí, ele falava assim, não pode ter caça no Brasil, aqui não é a África. Vamos entender um pouco disso, que eu acho que é legal. Quando você fala de animais na África, quando você fala de animais nos Estados Unidos, você está falando de um ecossistema que tem uma complexidade totalmente diferente do nosso. O perfil é diferente do nosso, eu vou te explicar. Sim. Quando você fala de África e de Estados Unidos, você tem mais áreas abertas do que no Brasil. No Brasil, você tem áreas mais densas. E isso se deve, inclusive, à nossa preservação florestal, que é de 64% do território nacional. Sem contar as áreas indígenas, que seriam mais 14%. Então, são 78% de áreas preservadas. Tá? Além de você ter essa questão de flora totalmente diferenciada da África com os Estados Unidos, você também tem uma diferenciação forte do perfil de fauna. Qual que é a questão? Na África e nos Estados Unidos, você tem uma quantidade maior de espécies gregárias. O que são espécies gregárias? São animais que andam em bando. É muito mais comum na África e nos Estados Unidos você ter animais andando em bando. Então, nos Estados Unidos, você vai ter os elks, você vai ter os whitetails, você vai ter os mooses. Na África, você vai ter os elefantes, os hipopótamos, os próprios leões, os cachorros do mato, os oryx, os gnus. Eles andam em bando. Aqui no Brasil, você tem uma quantidade muito maior de espécies não gregárias. Ou seja, os animais, eles nascem, crescem dentro de um ambiente familiar ali e depois eles dispersam, vai cada um para o seu canto e vive no seu canto na floresta. Aí você vai falar para mim, não, isso não é verdade porque a gente vê as manadas de javali passando. Ei, o javali não é silvestre, o javali é exótico. Espera aí, o que eu estou falando agora? No Brasil você tem animal silvestre e exótico. Qual que é a diferença de um e de outro para quem não entende? Animal silvestre é aquele natural da fauna brasileira. Animal exótico é um animal de fora da fauna brasileira que invadiu o nosso território. É o caso do javali. Ok? Quando você olha para esse projeto, que tem como objetivo regulamentar a caça em território nacional, aí aconteceu uma outra covardia dos oponentes ao projeto. Qual foi a covardia que fizeram? Liberou geral. Vamos sair por aí matando ostra pintada, matando arara, matando capivara, matando cavalo, matando jegue, matando o que quiser. Não, não é isso. O projeto trata de regulamentação. Quando a gente fala em regulamentar, e o projeto ele é muito claro, tanto no seu original como no seu substitutivo. Existe um órgão ambiental, ele vai ter que montar uma lista de animais renovada a cada ano, e essa lista de animais vai ter que determinar qual é o período que pode caçar, qual é o tipo de espécie que pode ser caçada, como que isso pode ser caçado, qual é o número máximo, qual é a cota máxima que o caçador vai poder ter. Né? Então, assim, esse órgão ambiental vai ter que regulamentar como que essa caça vai poder ser feita, onde, quando e em que quantidade. Então, é um projeto que está se preocupando
com a forma e a qualidade dessa atividade, ok? Está claro? O que para mim ficou, assim, poderia ser mais explícito no projeto, e talvez por algum motivo político que eu desconheça, não puseram colocar isso no projeto. Quando eles falam de órgão ambiental, eles já estão direcionando que quem vai ter que regulamentar isso é algum dos departamentos do Ministério do Meio Ambiente, que é o MMA. Beleza? Dentro do MMA, eu enxergo hoje como possível 2 departamentos de cuidarem disso. Um é o IBAMA e o outro é o ICMBio. Na minha visão pessoal, eu não tenho como discordar que o ICMBio é o melhor departamento para tocar isso. Ele é um departamento menos ideológico e mais técnico. É o Instituto Chico Mendes de Conservação dos Biomas. Tá? Então, assim, eu acho que tem que ser o ICMBio a determinar isso. Aí está escrito na lei que essa regulamentação vale para o território nacional. Aí eu lembro que em dado momento, nos debates lá na Câmara, na comissão, foi falado o seguinte, entre os não é só o javali que é um perigo, e tem que ser caçado, tem que ser inclusive exterminado, porque ele está fora de controle, e aí liberaria a caça para o javali. Não, existem outras espécies, e aí mencionaram da capivara. Por que a capivara ela é um problema? Né? Porque a capivara ela também está fora do controle populacional e ela carrega uma doença chamada febre maculosa. A febre maculosa mata. A febre maculosa mata. Inclusive, verdade, o Odir está falando aqui das capivaras que tem aí no Tietê. Tem. E nós falamos antes, inclusive, né, sobre isso. Nós estávamos falando antes. Na sala de espera, né? Qual é o problema? Aqui em Pau Sul, morreram já 5 pessoas com febre maculosa. Pau Sul fica aqui no centro do estado de São Paulo, uma cidade bem pequenininha, inclusive a cidade onde minha avó nasceu, né? E eu tenho um grande amigo lá também. E morreram 5 pessoas lá. Então, assim, é um perigo. É um perigo. Lá para o interior do estado de São Paulo já morreu gente também. E tem uma determinada cidade, que agora eu não me lembro o nome, aqui do estado de São Paulo, que tinha um lago mais ou menos no centro da cidade, estava com muita capivara. E o problema ali é que as capivaras estavam subindo para o asfalto e sendo atropeladas, provocando acidentes de trânsito e tudo mais. Aí tiveram a feliz ideia de fazer um cercado bem estruturado, para confinar as capivaras ali. O que aconteceu? As capivaras começaram a se multiplicar. As capivaras se multiplicaram e explodiu a população ali. E aí falaram o seguinte, não, que a gente tem que dar um fim com essas capivaras. E aí um dos deputados federais na comissão virou e falou assim, 3 deputados, eu não vou nem falar os nomes deles, porque um deles em específico eu respeito muito ele, mas eles falaram assim, então peraí, você vai liberar para o caçador chegar no meio da cidade e sair atirando na capivara? E aí vai cair no que o Odir falou. Você acha que vão liberar alguém chegar aqui na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê em São Paulo, e sair dando tiro nas capivaras que tem ali? Em Santana do Parnaíba, ali na beira de Alphaville, que elas atravessam a pista ali toda hora, porque não tem nenhuma contenção para que elas não invadam a pista. Ninguém vai permitir isso, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Não vamos colocar pelo em ovo e procurar chifre em cabeça de cavalo, que a gente não vai achar. É brincadeira, né, cara? Então, assim, eu estou tentando explicar de uma maneira bem didática, que é para o público poder entender. Não é liberar para sair atirando. E qual foi a atitude covarde que eles tomaram? Que eles pegaram a foto da Carla Zambelli, dizendo que ela seria a autora da lei, e ela não era, e que ela estaria liberando para poder matar onça e arara. Cara, ninguém falou de atirar em onça, cara. Ninguém falou de atirar em arara. Ninguém falou isso. Mas isso, quando parte de político, de esquerda, você pode esperar qualquer coisa ruim, qualquer coisa absurda. O Gaspar Dresch aqui, ele colocou aqui que a gente tinha que fazer caça a políticos, né? Concordo plenamente com ele, entendeu? Porque é brincadeira. Eu acho que, assim, esquerdista deveria sumir do Brasil. Porque é uma raça que não quer o bem de ninguém, a não ser deles próprios. Isso é nojento. Outra coisa, desculpa estar te cortando, viu, Guilherme? Mas outra coisa, o que eu percebo aqui é que a grande maioria das pessoas aqui, se não a sua totalidade, quase a totalidade, concordam com você. E estão falando aqui, o que eles estão falando aqui é algo que
tá muito claro isso, né? O Eduardo Meireles mesmo está falando aqui que gosta de carne da caça, né? Eu já comi muita carne também exótica aí, muito bom. Eu fui para Cascavel, lá no Paraná, com o meu amigo Clebson, que tá em viagem, inclusive, e nós paramos lá numa churrascaria, comemos pra caramba, comemos muita carne boa lá, né? Então, quer dizer, não tem, sabe, o pessoal, na hora de ver no prato ali, não pensa duas vezes, né? E depois chora, depois reclama. É bom, viu? É bom. Eu queria... Qual é a melhor carne exótica que você já comeu? Ah, meu... Olha, eu comi, por exemplo, javali. É bom. Eu gostei, muito bom. Vou te falar a melhor carne exótica que eu já comi na minha vida. Gnu. Eu não comi ainda não. Rapaz, carne de gnu é um sonho. Eu imagino. Carne de gnu é uma coisa espetacular, coisa de outro mundo. É de outro continente. Tá vendo? Temos que proibir o comunismo. Eu concordo com você, Wagner. Concordo o com Wagner, você. Wagner é um grande parceiro, é um ativista ambiental, né? É um cara conservador, cristão, né? É um cara que está comigo aí, é um cara que a gente está trabalhando para ele conseguir sair candidato aí a deputado estadual aqui em São Paulo. Olha, o Wagner escreveu aqui, Ricardo Izar recomenda jacaré. Vamos falar disso? Porque você acabou de mencionar uma palavra assim, que quando a gente vê esse pessoal da esquerda falando, eles cometem alguns absurdos, né? Muito. Então, vamos falar de absurdo. Primeira coisa é que o Ricardo Izar, ele se auto-intitula como não sendo um cara de esquerda. O Ricardo Izar, ele se auto-intitula como sendo um cara que concorda, que se apoia e que respeita os princípios veganos, que é essa galerinha que apoia ele. Vem cá, você sabia que o Ricardo Izar, ele é dono de uma empresa que está com o CNPJ ativo, então ele ainda é dono de um açougue de carnes exóticas silvestres e que no menu tem carne de jacaré? Eu ia perguntar isso para você agora. Como é que pode o defensor da causa animal, que tem lá o Célio Studart, que é o relator do projeto dele, que é um vegano assumido, radical, e ele é dono de um açougue de carnes silvestres? Tá aqui, ó. Eles são astutos. E, além disso, ele é dono também de alguns bares, restaurantes, não sei, que eu tenho certeza que lá vende, por exemplo, porção de calabresa frita. E os veganos ficam batendo palminha para ele. É hipocrisia. É a esquerda. A esquerda é isso, é hipocrisia. Um cara que age assim com os veganos, mentindo, né? Isso é mentira. Na minha terra, isso se chama mentira. Aí ele chega lá e fala assim, não, mas eu não sou de direita. Não. Ele vale tanto quanto uma nota de R$7. Né? Então... Por exemplo, carne de búfalo. Queria experimentar. Não experimentei. A Ana Lúcia aqui, ó. Tá falando aí, ó. Tá igual a gente tem a ativista, que eu não sei se as pessoas aqui sabem ou não, talvez elas deem até bastante risada, né? Tem uma ativista que chegou na Jovem Pan e falou que ela não, que é uma vergonha as pessoas comerem ovo, porque ovo é a menstruação da galinha. Você acredita nisso, cara? Eu já vi isso aí. Eu lembro disso. Porra, cara. Então, assim, qual é a seriedade dessas pessoas, cara? Nenhuma. Eu queria que o Sérgio falasse um pouco as impressões dele, Guilherme. Tá? Por favor, eu vou passar a bola para ele e depois eu volto para você continuar com a aula aí, porque você é o técnico aqui. Né? Vamos lá, Sérgio, por favor, Sérgio. A primeira coisa, né, que eu vejo assim estranha eu gosto das coisas bem definidas, das coisas bem colocadas, né? Eu acho uma falha em projeto de lei a falta de abrangência. Então, pode até ter algum motivo, desconheço, né? Mas a falta de abrangência. No seguinte, o que dá chance a essa polêmica é justamente a falta de uma relação de animais, sabe? E então, onde não constaria a onça, não teria a arara, o cachorro, né? Porque é o que a maioria pensa, né? Que o cara vai catar 12, sair de dentro de casa, tirando em cachorro e pombo na pracinha da igreja. Então, não é isso eu entendo.
Agora, o projeto de lei poderia já constar alguma coisa que desse essa amplitude, porque fica meio vago mesmo, né? E outra coisa, a caça não é liberada, mas a caça do javali é liberada. Quer dizer, tá meio confuso isso daí, né? Então, liberar a caça com determinada finalidade, né? Porque a gente está falando de projeto de liberação da caça esportiva. Então, como colocar isso como esporte, né? Eu sei que isso tem regulamentação nos Estados Unidos, tem regulamentação França, Alemanha, tem até na nossa vizinha Argentina tem alguma regulamentação sobre isso, mas aqui no Brasil, porque parece que, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, se a coisa não for bem explicada, ela fica confusa. E eu acho realmente um pouco confusa, né? Eu li o PL, li o substitutivo, reli, e eu acho que fica um pouco confusa. Eu, sinceramente, ainda não sei que lado tomar. Ainda não sei que lado tomar. Eu acho que falta um pouquinho mais de detalhamento no projeto, não sei que tamanho ficaria, né? Ainda mais com o Brasil tendo uma fauna tão diversa como nós temos, tão numerosa. Então, eu não sei que tamanho ficaria. Mas eu acho que teria que ter alguma coisa, um anexo, já a ser encaminhado, para evitar essa polêmica. Porque o que a gente escuta é muito blá, blá, blá em cima de tudo, né? Então, o rótulo está definindo o produto, né? Animal não é coisa. Ai, que bonitinho, animal não é meu cachorrinho. É muito lindo. Isso é muito lindo. O que está por trás desse projeto, o que vai vir a seguir depois que se isso passar, é que são elas. Porque se você considerar o animal dessa forma, com essa palavrinha tutor, que muito analfabeto aí, desculpa, eu sou meio agressivo nessa parte, porque eu não aceito que use semântica errada. Semântica errada. Tutela. Tutela, para quem não sabe, para quem estiver assistindo e for assistir. Tutela é uma coisa exercida somente sobre ser humano, menor de idade, até 17 anos, até os 18, até que complete. E a paralela tutela, que é a curatela, é exercida sobre idosos dependentes químicos. Não se fala na lei, não se fala em coisas. Então, você não tutela uma casa, você não tutela a herança, nada disso. A tutela é uma forma de preservar o bem-estar, a integridade daquele menor ou daquele idoso. Sim. Então, já começa por aí, com esse negócio de querer nomear quem tem cachorro de tutor e não proprietário. É proprietário, é dono do cachorro. O cachorro é meu? É meu. Certo? O cachorro é meu. Então, a hora que as pessoas perceberem que você não é mais o dono do cachorro, que é o que esse projeto está escondendo por detrás, você não é mais dono do seu gato, da sua gata de estimação, que eu vi o carinho que você tem por ela, e você não vai ser mais dono dela, tá? Você vai ser tutor dela, ok? Você vai ter que cuidar, alimentar e tal. Então, além de abrir umas coisas bem idiotas, do tipo o cachorro processar o dono, o cachorro processar não sei quem, isso daí abre precedente do seguinte: começa com cachorro e gato, termina onde? E a vaca? O cara vai ser tutor da vaca? O fazendeiro, aí vamos pegar lá o nosso amigo Caruso, que é um baita de um fazendeiro, criador de gado, exportador, ele vai ser tutor das vaquinhas dele. Quer dizer, aí a vaca se sentiu intimidada porque aquela hora da madrugada foram tirar leite dela. Né? Meu, não, a falta de lógica e a falta de visão das pessoas de enxergar a extensão da coisa, até onde isso vai parar. É isso que precisa ser esclarecido. Então, eu acho que esse PL da caça precisaria ter um pouquinho mais de clareza nessa questão de se colocar, pelo menos, nem que fosse exemplificando. Não sei como seria feito, né? Tecnicamente, eu sei que envolve a parte, principalmente a parte jurídica, né? Mas de ser colocado para evitar já esse tipo de pensamento, essa fala de proibir caça. Porque é muito fácil, que nem você falou, você está em São Paulo, né? O animal mais perigoso que tem em São Paulo se chama automóvel. Entendeu? Mas eu sou caipira.
Eu sou caipira, eu nasci no interior. Eu morei em Águas de Lindóia há 4 anos. Eu brincava com morcego, com escorpião. Eu sei o perigo de bicho. Eu sei o perigo, até onde pode ir, até onde não pode ir. Então, você brincar, né? Você vê uma cobra, tal, deixa ela quieta, tal, não mexe, não sei o quê. Agora, javali, porco selvagem, esses porcos... Quem assistiu esse vídeo que o Guilherme citou sobre eles atravessando a plantação de soja, vai ter um pouquinho de noção do que é um bicho assim. A pessoa não sabe. Então, eu pergunto, desculpa para o Guilherme, né, usando o conhecimento dele, o que pode ser feito para melhorar, porque eu acho o PL um pouquinho fraco. Certo, vou passar a palavra para o Guilherme. Só um segundo, Guilherme, por gentileza. Eu não sei o que é marrega do banhado, eu não conheço esse animal, né? Aqui, ó, o Eduardo está falando aqui, ó, superpopulação das espécies, principalmente capivara, tá vendo? As capivaras atacando pessoas. Demais. Então você vê. E a Ana Lúcia está falando que a carne de búfalo é muito bom, me deixou com vontade de experimentar, né? Eu já comi jacaré, já comi vaca, sei lá, nem lembro mais, Mas vamos lá, Guilherme, desculpa te cortar aí, e vamos lá, bola para frente. Bom, o Sérgio, assim, ele comentou tanta coisa, cara, que dá para falar uma meia hora só em cima do comentário dele, mas sim, o que me deixa muito feliz é que quando a gente estava ali na sala de espera da live, né, e a gente estava comentando, Sérgio, você me desculpa se eu falar alguma besteira, se eu estiver errado, fica à vontade para me corrigir, me puxar a orelha, mas a impressão que eu tinha é que você, antes da live começar, você estava bem reativo, resistente, e eu já começo a enxergar em você o benefício da dúvida. Opa, pode ser que sim, mas gostaria que tivesse mais bem explicado, é o que eu vou fazer agora. Sobre a questão que você falou de tutor, eu concordo 100.000%, assino embaixo, acho que você está completamente correto. Sobre a questão de caça, eu esqueci de falar de uma outra modalidade da importância da caça, que é a caça para conservação animal, e eu vou explicar isso. As pessoas podem falar, peraí, caça como ferramenta de conservação? Eu vou explicar isso daí. Agora, sobre a tua dúvida com relação à fragilidade do projeto. Então, vamos falar da fragilidade do projeto. O que acontece? A esquerda hoje não, ao longo dos últimos anos, o que a esquerda fez? Ela pegou uma metralhadora, aquela M116, e fez um dentro da Câmara Federal. O que é esse monte de balas que ela distribuiu? São todos pequenos projetinhos de lei sobre todos os assuntos possíveis. Para poder fazer o quê? Sim. Toda hora que entrar um projeto de lei novo, ele automaticamente já vai ter uma dessas balas que está falando daquele assunto, vai a pensar embaixo dele. E aí ele fica preso por anos e anos e anos e anos, mofando dentro de uma gaveta. Então, hoje, quando você quer fazer um projeto de lei, você tem que fazer um projeto de lei que seja o mais guarda-chuva possível e, ao mesmo tempo, superficial. Se você detalhar, se você aprofundar o projeto de lei, ele automaticamente vai a pensar embaixo de algum outro que já está lá dentro, e aí o seu projeto vai ficar lá esquecido para todo sempre. Então, tem que fazer uma coisa um pouco mais superficial e designar algum órgão do Poder Executivo que vai regulamentar a lei após a sanção dela. Complicado. Então, assim, vamos lá. Tem esse projeto da caça, como exemplo. Tem o projeto da caça. Ele passou na comissão 1, passou na 2, passou na 3, passou na 4. Ele não precisa ir para plenário, ele vai direto para o Senado. Chegou no Senado, o Senado não colocou nenhuma emenda, ele vai direto para o presidente. O presidente sanciona e direciona essa lei para um determinado departamento do Poder Executivo, que no caso, que nem eu falei, pode ser nesse caso o IBAMA ou o ICMBio. Chega lá, eles vão fazer o quê? Um decreto de regulamentação dessa lei. E aí entra o aprofundamento que você falou. Ok. Entendeu como funciona? Okay. Se você coloca isso direto na lei, você vê que a lei da caça, você fala, mas a caça é um assunto tão extenso, tão polêmico, tão enorme, deve ser uma lei de páginas, 50 páginas. Você olha a lei, são 2 páginas. Por quê? Se eles aprofundam isso daí em 3, 4 páginas, vai ter algum outro PL
em que vai a pensar e vai morrer no esquecimento. Então, você tem que fazer um PL superficial e direcionar para um órgão do executivo que vai fazer o decreto que regulamenta essa lei depois da sanção dela. Então, assim, infelizmente, é a forma que tem que se jogar. Para isso, e aí a gente vai entrar aqui agora num outro tema, que eu acho que vai ser pauta de uma outra live que eu venho a fazer com meu amigo Munir, que é a questão da reforma constitucional. Nessa reforma constitucional tem que prever uma reforma também de trâmites legislativos, né? Sim. Tem que se reescrever tudo. Eu acho a nossa Constituição muito bonita. Só que o mundo está tão dinâmico, que mesmo ela sendo uma Constituição nova, de 88, ela já requer uma atualização. Uma revisão. Com certeza. O que acontece? O nosso sistema constitucional, e nisso eu estou totalmente de acordo com as críticas que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança faz, o nosso modelo constitucional ele é diferente, por exemplo, do americano. Né? O que fala a lei americana? A lei americana ela fala assim, você pode isso, isso, isso e isso. Não está ali? Consulta. Aqui, assim, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode não sei o quê, você não pode. E aí, o que não está escrito que não pode, permitido é. A fonte, entenderam como que é a fonte da nossa... mas é que a fonte que os do nosso direito é o romano. Entendeu? Essa é a nossa diferença. E a Constituição, eles foram beber lá na fonte na Alemanha, entendeu? O direito alemão. Então é meio complicado, porque é uma Constituição que foi muito mal feita, na minha visão. Eu sou formado em direito, trabalhei muito tempo nessa área, e eu penso o contrário de você. Eu não acho a Constituição justa em nada. É uma Constituição que foi feita para amarrar o crescimento econômico e social desse país. Simples. Entendeu? É uma Constituição feita por esquerdistas. Sim. A minha maior crítica a ela é isso, é o assistencialismo. Ela tem muito assistencialismo. A Fabiola já está falando que quer ver aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer. Vamos sim. Pessoal, vocês que não estão inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Tá bom? Eu sempre esqueço de pedir para o pessoal se inscrever. Minha amiga. Olha, minha amiga Mavi aí, ó. Mavi. Obrigado por você ter vindo. Mavi, figuraça de Itanhaém. Mavi, pessoa ímpar. Uma pessoa fantástica. Bom ter você aqui com a gente, Mavi. Seja bem-vinda, Mavi. Se inscreve no canal, viu, amiga? Mavi, pode seguir aqui, eu recomendo. Obrigado. Eu queria mandar um abraço para o Fabinho, que é lá de Goiás. É um caminhoneiro, gente muito boa, um cara trabalhador, correto, honesto, muito íntegro, e vai ser candidato lá a deputado. E tem o nosso apoio, porque faz parte do nosso time, tá? E eu estou esperando que você também saia candidato, Guilherme. Vai ter meu apoio, você merece ser candidato. Seria excelente. 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 Porque você é um cara que merece. O Odir está te fazendo uma pergunta aqui de uma nova Constituição, né? Sim. Você vê como que é um assunto... é complicado, viu? Tudo é complicado. Ó, isso aqui é o Pantaneiro Floripando, que é meu amigo. Eu até gostaria, se você me permite te cortar, queria aproveitar um gancho. Pode ficar à vontade. Convidar todo mundo que está assistindo aqui para poder entrar no site votejá.net. O que acontece lá dentro desse site? Esse site, entre lá, votejá.net, entra lá de curiosidade, dá uma lida, e você vai ter ali a possibilidade de fazer um cadastro seu e votar naquela pauta nacional que você indica como sendo a mais importante para a sua visão para a próxima legislatura, né? E você tem ali 7 assuntos. Você vai ter comunicação, transporte, infraestrutura, saúde, segurança, justiça, que aí entra a reforma constitucional aí dentro, e tem mais um assunto que agora não estou me lembrando de cabeça, tá? Sim. Mas entra lá, votejá.net, vale a pena. É verdade, votejá.net. Eu estou fazendo essa divulgação também direto, né? Eu também estou fazendo, porque é importante isso daí. Isso é muito importante. Tem que... É uma forma da gente registrar
o anseio, principalmente nós mais conservadores, mais patriotas, os anseios das mudanças no país. Eu entrei, me cadastrei, votei em justiça, porque eu acho que é o que falta demais nisso. Eu também. Né? Demais, aproveitando até o ganchinho aí da Constituição, ela não está nem sendo obedecida, então tanto faz. Ó, o Vadê tanto aí, faz. amigão de Santos. Vadê também já no votejá.net, já que eu estou sabendo que ele também já votou. Tá vendo aí? Legal. Então, assim, só para voltar aqui na caça, eu queria falar uma coisa interessante para vocês. A gente fala muito sempre do javali, da figura do javali, né? Por quê? Porque o javali, ele é um exótico, é um invasor no país, ele está fora de controle populacional, ele entrou pela região sul do país, já subiu para São Paulo, já atravessou o Pantanal, já atravessou o Planalto Central, já chegou em Tocantins. Tá? Então, assim, ele está pegando o eixo central do país, de sul a norte, tá tomando e aonde conta. ele passa, ele toma conta e ele está devastando a fauna e a flora. E aí você vai ter um outro problema, que é um problema de cadeia alimentar. Sim. Vocês querem ver? A gente falou muito da onça pintada. Mas se liberar a caça, vai caçar a onça pintada. Bom, primeiro que a caça não vai ser liberada, ela vai ser regulamentada. E segundo que nessa regulamentação não prevê a onça pintada. Só que o javali pega a onça pintada e mata. A onça pintada não consegue comer o javali. Já imaginou, cara? Então, assim, o javali é bruto enorme. mesmo, né? É um bicho bruto cara, mesmo. Né? Você é muito 38, agressivo. Você com calibre 38, com uma bala, é difícil matar o javali. Com 22, é difícil matar um javali. Cara. Aí você vai matar com 45. O bicho é bruto, cara. É bruto. Tá? É muito forte. É bruto, forte e é extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Só que o javali não é o único animal que está fora de controle. A gente mencionou aqui a capivara. Sim. Não são só os dois, tá? No estado de Rondônia, você tem um problema com búfalos. Você tem um problema com búfalos. Existem algumas regiões do Pantanal que você tem problema com jacaré, que nem o Sérgio falou. Sim, sim. Então, aí você tem que tomar cuidado, seu jacaré do Pantanal, seu jacaré açu, seu jacaré do papo amarelo, você tem que entender qual. Só que tem um quinto animal que está entrando aí, é outro exótico. E exótico, o problema é maior ainda do que se fosse silvestre. Que é qual? É um bicho chamado axis. O axis, ele é um cervídeo, ele é um veado. É um veado grande, 200 quilos, bem grande. E esse veado, ele vai fazer com que os outros veados sejam excluídos, porque ele vai disputar o alimento e vai ganhar. Então, é capaz dos nossos veados silvestres, dos nossos cervídeos, originais aqui da América do Sul e do Brasil, pode ser que esses cervídeos comecem a entrar em extinção. Eles estão entrando também pelo sul do país. Né? Já foram vistos dois axes na região ali de Foz do Iguaçu, Cascavel. Então, assim, isso é um problema sério. Se não entrarem com uma caça para poder conter esses animais, eles vão invadir o cerrado. E aí vai embora o veado pantaneiro, vai embora todos eles, cara. O veado campestre, vão todos eles embora. Os nossos veados são pequenos, são veados de 120 quilos. Esse é um veado de 200, 240 quilos. É o dobro do tamanho, tá? Mas eu acho que para poder até enriquecer o debate e enriquecer o conhecimento do pessoal, eu acho que vale a pena a gente aprender com quem já faz há muito tempo. E nesse aprendizado, eu vou mostrar para vocês algumas lacunas que esse projeto deixa em aberto para amadurecer o debate, a discussão sobre ele. Então, vamos tentar entender um pouco como é que funciona nos Estados Unidos. Eu também posso falar a respeito de África do Sul, tá? Como é que eu acabei conhecendo isso, só para contextualizar? Eu, durante alguns anos, fui atirador de arco e flecha, né? E acabei indo para os Estados Unidos, acabei até morando um tempo lá por causa disso. Já fui convidado para caçar, mas não fui caçar na África do Sul, na Argentina, no Uruguai, no próprio Estados Unidos, né? E aí, o que acontece nos Estados Unidos? Eu acabei aprendendo um bocado a respeito da lei de Montana, do estado de Montana. Então, vamos entender aqui. Onde que é o estado de Montana?
O estado de Montana fica na região centro-norte dos Estados Unidos, na divisa com o Canadá, bem assim no meião, lá em cima, meião para o lado esquerdo, assim lá em cima, tá? Ele é um estado bem quadrado, bem quadradão, é um estado lindo, tem uma natureza assim linda, 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 linda. Qual é o tamanho do estado de Montana? Ele não é um estado pequeno, ele é do tamanho da Alemanha, ele é um pouco maior que o Mato Grosso do Sul, tá? Você sabe qual é a população de humanos do estado de Montana? O estado inteiro. Não sei. Sabe, Sérgio? Quer chutar um número? Não. Estado inteiro, eu acho que é pouco populado, porque é um estado do norte, né? Ele deve ser pouco populado por causa de justamente estar no norte e central. Isso. Então vamos lá, o Sérgio está certo. É um estado de baixa densidade populacional. O estado de Montana inteiro tem 1.100.000 habitantes. É metade de Campinas, por exemplo. Sim. É ridículo. É o tamanho de quase... Sorocaba é quase que a população inteira do estado de Montana. Né? Então, assim, é um estado que tem muito pouca gente. Beleza. Já entendemos, então, 1 milhão de pessoas, para arredondar. Quantos caçadores tem registrados em Montana? Não, lá tem... Chuta. Sei lá, 200 mil? Não, metade mais. Metade é caçador. Não, são 253 mil caçadores no estado de Montana com uma população de 1 milhão. Quase que eu acerto. 25% da população caça. Tá. Então, você imagina o seguinte, se o estado tem 1.100.000, você pode tirar daí 300 mil fácil, 300 mil de população carcerária, índios, idosos e crianças. Tira 300 mil fácil. Sobrou aí 750 mil. Se 250 mil são caçadores, 1/3 da população ativa é caçadora. É verdade. Entendeu? E aí agora eu vim com outra pergunta para você. Quantos animais no estado de Montana entraram em quadro de extinção? Bom, como a coisa lá é bem séria, né? Nenhum, né? A coisa lá é outro papo, né? Tá. E aí vai entrar naquilo que eu falei ali um tempinho atrás. Então, controle populacional, que o Joel Castilho está falando. É a caça como ferramenta de conservação, tá? Então, o que acontece? No estado de Montana, para você ter uma ideia, nos anos 1900, ou seja, estou falando de 120 anos atrás, você tinha uma população total no estado de 200 búfalos em quadro de extinção. Hoje você tem uma população de búfalos de 350 em estado de manutenção e a caça é permitida. Tá vendo? Aí você vai falar aqui, o seguinte, no ano de 1950, a população de elques é um tipo de veado bem grande, um cervídeo bem grande, ele é um pouco menor do que o muse, mas é um veado, é um alce, né? É um alce. Você tinha uma população de 3.600 exemplares. A população de elques hoje, no estado de Montana, com a caça regulamentada, é de mais de 220 mil indivíduos. 220 mil. Ou seja, tinha 3.600, regulamentou a caça e foi para 220 mil. Você sabe o que se discute hoje no estado de Montana? Hoje eles discutem o afrouxamento da regulamentação, porque está começando a ter excesso populacional. Sim. Então, olha como que a coisa mudou. E lá, pune-se exemplarmente. Aí, então, assim, a gente está aprendendo com eles. Um outro exemplo da África do Sul, que eu tenho amigos que vão para lá a cada 1 ano, 2 anos, eles estão indo para lá caçar. E detalhe, eles caçam de arco e flecha como eu, tá? Lá na África do Sul, essa caça ela é permitida em propriedades privadas, propriedades fechadas. Essas propriedades, basicamente, elas são divididas em 3 áreas distintas. Ela tem uma área social, que é a menor parte, tem uma área de criação e tem uma área da prática da caça, que é a maior área. Você só pode ir para essa caça, para esse safari de caça, se você estiver devidamente acompanhado de um guia, assim, absurdamente treinado, e que você só pode atirar no animal depois que ele te dá o ok. Você só pode abater aquele animal se ele te der o ok. E isso é feito com toda uma regulamentação acompanhada por zootecnistas, veterinários e biólogos, tá?
Se você atirar no animal errado, você está ferrado. O preço para você caçar um animal é alto e a carga tributária é elevada. Se você quiser o troféu, que é o animal empalhado ou a cabeça empalhada, é caríssimo. Por quê? Porque a carga tributária é muito alta. Então, isso aí contribui para o erário, isso gera divisas. Outra coisa, o animal abatido, 100% dele é utilizado. Então, você vai ter os cílios dos animais, vão para se fazer pincéis especiais. Os pelos dos animais também. Você vai ter, inclusive, a parte do olho, que é utilizada como existe uma substância que é utilizada como conservante de córneas humanas, para que a córnea, ao ser tirada de uma pessoa que faleceu, possa ser transplantada para uma outra que precisa receber uma córnea em doação. Esse conservante é tirado justamente das córneas dos animais abatidos. O excesso de carne que não é comido ali pelo pessoal, que não pode ser levada para os seus países de origem, por uma questão fitossanitária, essa carne ela é doada para os abrigos de pessoas humanas em condições péssimas de vida, para que elas possam se alimentar. Os ossos, a ossada, toda a carcaça do animal é utilizada. As unhas, né, os cascos dos animais são utilizados. Então, assim, tudo que você imaginar do animal é aproveitado. Uma parte Sim. vai para a indústria de ração. Então, Sim. assim, não é que o animal é assassinado, largado lá apodrecendo para o urubu comer, para o cachorro do mato ir lá comer. Não é que o malvadão vai lá fazer, né? Não é isso, né? E aí, o que acontece que eu enxergo como fragilidade no projeto, né? Primeiro que eu acho que o debate deve ser mais aprofundado. Isso eu concordo. Dúvida. Eu acho que vai ter uma audiência pública, né? Eu, inclusive, já fui convidado a participar, talvez eu vá. Essa audiência pública tem que ser debatida à luz da técnica, mas eu sei que já tem vários convidados lá que vão querer defender isso, falando que são técnicos, mas, na verdade, tiram a técnica que aprenderam e colocam a sua ideologia. Esse é um problema que tem acontecido muito hoje nas questões ambientais. Né? A pessoa é advogada, é veterinária, é zootecnista, é biólogo. Tudo que ele aprendeu de técnico na faculdade, ele larga de lado, leva o crachá para defender a ideologia dele. E pior, ele quer desmerecer quem não tem o mesmo crachá. Só que quem não tem o mesmo crachá fala melhor que ele. Uhum. Isso é outra coisa que tem acontecido lá, porque eu vi. Né? Ó, esse cara aqui também, ó, meu xará. Esse SBKC é meu xará. Gente boa. Abração, Guilherme. E aí, quais são as fragilidades que eu vejo? A gente tem um problema aqui de uma fragilidade de aspecto cultural. E aí eu vou te explicar por que eu enxergo um pouco dessa fragilidade. Lá nos Estados Unidos, lá na África do Sul, quando você vai praticar caça, meu irmão, você tem que cumprir a regra. Tem que cumprir a regra. Se você caçar mais animais do que te é permitido, você está ferrado. Se você caçar um animal errado, você está ferrado. Se você desobedecer o guia, você está ferrado. Você vai preso, não tem fiança. A coisa é feia. O filho de um governador foi preso 4 anos. O governador não conseguiu tirar o próprio filho da cadeia, diferente daqui, né? Então, assim, existe esse problema de aspecto cultural. Existe o problema, por exemplo, do cara que, assim, a gente vive no país de Gerson, né? Me desculpe se tiver algum Gerson aí, mas é força do ditado popular. Né? Aí eu falo assim, olha, você só pode caçar 5 javalis. Você vai lá e caça 7, finge que 2 passou na conta. Então, eu acho que uma coisa que precisa é que isso viesse a ser regulamentado, que os próprios caçadores sejam também agentes autofiscalizadores. Eles têm que dedurar se tiver gente fazendo coisa errada, porque senão a coisa não vai ficar séria, porque a gente tem uma segunda fragilidade, que é a nossa baixa capilaridade fiscalizatória. A gente não tem uma capilaridade boa fiscalizatória para ter fiscal em todo lugar, vendo se está sendo feito certo ou errado. É verdade. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que garantir uma melhoria nesse aspecto. Tá? Uma outra questão é aquela que a gente falou, né? Definir o órgão ambiental regulamentador disso daí. Eu estou aqui só olhando que eu anotei as coisas. Sim. Outros eu já falei, basicamente. Então, assim, eu acho que são essas coisas que tem que melhorar um pouco no projeto e aprofundar o debate. Mas eu não acho que tem que ser descartado. Eu acho que uma infelicidade, infelizmente, e pelo momento que a gente vive, as pessoas estão muito sensíveis com as palavras que são utilizadas. Você quer ver um exemplo? Se ao invés disso aí ser chamado de caça esportiva, como é chamada no mundo inteiro,
fosse chamado de caça autônoma, caça independente, caça técnica, talvez o barulho dos ambientalistas teria sido muito menor. As pessoas estão com muita frescura com palavra, entendeu? Não pode chamar de dono, tem que falar que é tutor. É a mesma coisa. Não é. Entendeu? Mas não é de hoje, não. Não é de hoje isso, não. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês não é que a gente tenha que defender a bandeira de é a favor ou é contra, mas a gente tem que defender sim a bandeira de vamos debater o assunto. Vamos deixar falar quem sabe falar a respeito disso, né? Porque, assim, tem um monte de gente que fala assim, teve lá dentro da Câmara, lá na comissão, teve deputado que falou assim, esse assunto não deveria nem estar sendo debatido, já deveria ser descartado só por causa do que trata o tema. Mas vem cá, não faz isso com o negócio de droga, não faz isso com o negócio de ideologia de gênero, de casamento homossexual. Isso daí você não pode debater porque virou, né? Virou assim, o esquerdista, o mimimizinho lá, ele é o dono da razão. Entendeu? Queria que o pessoal se atentasse a esses dados aqui que o seu xará passou para a gente aqui, ó. E aí, como é que você não vai pensar em fazer essa caça, né, para se controlar aí essa questão aí dessa população animal aí? Olha como os animais estão aí tomando conta do estado de São Paulo. Imagina do resto aí, né? É meio complicado. Entra no que o Guilherme falou, da concentração da população em cidades onde quase não existe isso daí. Então, o problema só é problema quando o problema me atinge. Se o problema não me atinge, não é problema. Você entendeu? É isso que essas pessoas pensam. Pode, Gui, claro. Volta no comentário da Ana Lúcia, por favor. Essa daí. Esse? Se a lei funcionasse aqui, o Jader Barbalho e o filho Helder para a cadeia, só que não. Bom, isso me faz acreditar que a Ana Lúcia é do Pará. Do Pará. Ela é. Então, assim, por que eu me ative a esse comentário dela? Porque eu percebi que ela é do Pará. E eu vi que tinha uns comentários ali para trás, lá no início da live, que falavam assim, vamos caçar os então, né? Poxa, olha, Ana Lúcia, eu tenho uma notícia tão boa para te dar. Um dos poucos e raros políticos sérios que a gente tem no Congresso Nacional é da sua terra. O nome dele é Paulo Bengtson. Paulo Bengtson. Eu acompanhei o trabalho dele esse ano in loco. E eu posso te afirmar, existe sim político sério, existe sim político honesto que trabalha no Brasil. E eu quero aproveitar e estender aqui, mandar um grande abraço, não só para o Paulo Bengtson, como também para a deputada federal Carla Zambelli, como também para o deputado federal Coronel Crisóstomos, como para o deputado federal Evair de Mello, como para o deputado federal Sanderson e como para o deputado federal Nelson Barbudo. Talvez eu esteja esquecendo algum, porque é tanto nome na cabeça, tanto número. Se eu estiver esquecendo algum, me perdoa. Mas esses aí eu sei que são dignos de agradecimento, de um abraço, de um feliz ano novo, que tenham tido um bom Natal. Esses sim são merecedores. Bacana, legal. Então, está vendo só como que é? O que falta no Brasil, e não é só nesse assunto sobre caça, mas geral, é qualquer assunto, o que falta é conhecimento. No Brasil, eu estou montando aqui um documentário que logo eu vou soltar, eu estou fazendo um levantamento do início do comunismo, da influência do comunismo no Brasil até hoje. Vai demorar um pouco para eu terminar, porque eu estou fazendo com muito carinho, com muita calma. E você vê que, por exemplo, já em 1900 e bolinha, o povo já não tinha tanto conhecimento. Por quê? Esse sistema infeliz, desgramado que é o comunismo, ou o socialismo, que mudou o nome, né? Mas é só um só, é comunismo e acabou. É justamente emburrecer a população, para que a população ela não tenha conhecimento de nada. Então, o que eles falarem... O Rolf é nosso parceirão, irmão. Boa noite, meu irmão. Eu chamo ele de irmão toda hora, não tem jeito, rapaz, porque é um irmãozão mesmo, né? Então, assim, cara sensacional. Sensacional. Tava falando com ele antes da live, inclusive, que eu fiz um vídeo e mandei para ele.
Então você vê, o que os caras fizeram e fazem até hoje é isso. Porque na hora que, por exemplo, você vê o esquerdista vir e falar assim, não, eles não sabem, eles não conhecem, então a gente está aqui para defender o interesse da população. Não, não estão. Não estão. Eles estão aqui só para ferrar todo mundo, para roubar o dinheiro do povo e afundar o país, porque quanto mais tiver pobre, mais eles vão dominar e mais eles vão pisar nas pessoas. Então, o que a gente tem que ter no país são pessoas que realmente estejam do lado do povo, do lado certo, e que lutem por uma educação de qualidade para o povo. Só assim, abrindo a cabeça das pessoas, é que você vai poder fazer essa nação ser grande, essa nação ter o lugar que ela merece ter. Exato. Então, assim, o que o Guilherme está trazendo aqui, até falo para o Guilherme, ele tem um canal no YouTube, né, Guilherme? Você não tem? Tem. É @xerife_animal. @xerife_animal. Então, cara, olha, quem quiser, siga lá. Eu estou escrevendo aqui, eu não sei se está certo. Se tiver errado, você olha aí e me corrija se estiver errado, tá? Aqui, ó, Xerife Animal, coloquei aqui, tá? Sigam lá o canal dele, tá bom? Sigam o canal dele. Eu creio que o canal dele lá deve ter muita informação interessante para a gente, para todos nós aí, que sem informação correta, cara, a gente vai ser enganado a todo momento. Você vê o Ricardo Izar, né? O nome, né? Isso. Ricardo Izar. Falando aqui, não, porque não sei o quê, porque você não pode, sabe? É um crime que você está cometendo em comer carne, igual lá a turminha lá do Bradesco. E o cara é tão hipócrita que ele tem um restaurante, ele tem boteco lá vendendo calabresa. Então, Bradesco. A esquerda, o Bradesco, esse pessoal do Bradesco, você entendeu? Sério? E aí eles esquecem, ou faz que não conhece, a história do mundo, a história da civilização. Sim. Se não fosse o gado, se não fosse os bois, as vacas, você já imaginou como estaria hoje a população mundial? Quais são os benefícios que o gado traz para o cidadão, para o povo? Cara, você está me atiçando, né, cara? Não, é uma realidade. Aí até eu, bicho, se entrar nesse aspecto de antiguidade e para que servem os animais, meu Deus, primeiro que nós vamos voltar milênios, né? Nós vamos voltar milênios no tempo, e os animais são usados para transporte, para alimentação, para vestimenta, há milênios. Tudo. Sempre foi. Sempre foi. E aí vem um idiota do esquerdista reclamar, falar besteira, coisa que ele não tem noção do que ele está falando. A primeira coisa de todos, eu acho que a primeira coisa de tudo, o que vem primeiro de tudo, cara, primeiro de tudo, é Deus, né? Então, quando a gente fala de Deus, eu acho que a primeira relação que a gente tem com Deus é a Bíblia. E na audiência pública do dia 15 de outubro que eu estive lá, a minha fala começou justamente por aí. Porque eu digo que lá, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, fala exatamente isso, que Deus colocou os animais na terra para que eles fossem sujeitados a nós, para que nós pudéssemos nos valer dele para tudo. Para transporte, para alimentação, para companhia, para funções. Aí, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, já te cortando e pedindo desculpa por isso, mas aí você pega o cristão, o próprio cristão, que está sem essa informação, que ele não entende o que ele vai falar, porque a doutrinação foi tão grande na cabeça da população, de todos nós, que o próprio cristão escuta você falar isso daí e não entende que isso veio da Bíblia, que isso é bíblico, que isso é histórico, e critica. Não, e assim, a minha fala lá foi além disso, porque eu falo, além de ser bíblico, isso daí está nas pinturas rupestres nas cavernas do mundo inteiro, isso daí está na mitologia grega, isso daí está nas paredes das pirâmides do Egito, nos hieróglifos, né? Isso daí está nos estudos científicos de Charles Darwin, né? Que é a cadeia alimentar, seleção de espécies, seleção natural. Então, assim, tudo isso está ali, cara. Então, assim, quando você fala a questão da doutrinação, aí você já vai virar para um outro assunto, né? Que é a questão seguinte. Outro dia eu estava tendo um debate com um cara que eu respeito. Ele é um esquerda total, mas ele defende o nosso ponto de vista enquanto de criadores de animais.
E aí eu estava conversando com ele, ele falou assim, você vai ver que se o Lula ganhar agora ano que vem, vai voltar a haver a distribuição de renda que já houve no país. Travou logo. Nomezinho mágico, hein? Nomezinho mágico. Pronunciou. Muda para Calamares. Muda para Calamares, que aí sai. Travou ele. Então, assim, ele distribuiu crédito e não renda. Então, as pessoas foram compradas. Sim. Isso aí é uma forma de você comprar pessoas, distribuindo crédito para elas. Só que é aquela coisa, né? Você dá corda, e pá, dá aquela puxada no pescoço, no laço no pescoço, né? E a outra coisa, quando você começou a falar de pecuária, de gado e tal, que, putz, aí você mexeu comigo, eu não sei o quanto que você sabe ou não, mas na semana passada, o Banco Bradesco, o departamento de marketing do Banco Bradesco, soltou uma propaganda com um professor citou agora, do mundo digital, falando um monte de baboseira a respeito de climatologia, a respeito de aquecimento global, só falou asneira para poder apresentar que dentro do Bradesco você agora tem uma calculadora da sua pegada de carbono. Aí, isso daí é para fazer o seguinte, é para transformar você em culpado, porque você consome carne, porque você anda de carro, porque você imprime papel, porque você utiliza energia elétrica, e você é o culpado. E aí, para você se eximir da sua culpa, você vai fazer um Pix para o Banco Bradesco para poder fazer a sua, como é que fala? A sua compensação do seu carbono, do quanto que você contribui para o aquecimento global. Cara, é verdade. Aí vieram 3 influenciadoras digitais, 3 patricinhas, que devem morar num belo de um apartamento dali dos bairros nobres de São Paulo, que nunca puseram pé na terra, nunca acompanharam um dia de trabalho do homem de campo, não sabe nem de onde o leite de caixinha vem, e que acha que baby beef é a carne do novilho, né? Elas foram lá fazer uma propaganda lacradora para poder dizer que você tem que aderir a segunda-feira sem carne, porque assim você vai deixar de contribuir com o aquecimento global. Beleza. Cara, o pessoal da pecuária começou a fechar as contas do Bradesco. Eu deletei o Bradesco da minha vida. Tem que fechar mesmo. Eu não tenho conta no Bradesco faz muitos anos. Eu também. Não então, quero. Assim, Bradesco nem de graça. Entendeu? Então, assim, meu irmão, essa galerinha... E assim, outra coisa. Esse Pix que você faz para o Bradesco, ele é encaminhado para uma empresa de consultoria internacional relacionada ao ambientalismo, para que eles façam programas de reflorestamento com seu dinheiro, para poder te dar a alforria da sua pegada de carbono. Meu irmão, isso daí, sabe aquela história das igrejas que falam assim, vem aqui comprar um pedaço do céu para você poder morar com Deus quando você se for? Isso. Nós temos que agradecer que os dinossauros foram extintos, né? Você já pensou a propaganda com dinossauro? Porque se o pum de uma vaca faz isso, o do dinossauro faz o quê? Aí já imaginou, mas ainda bem que o Bolsonaro... Ainda bem... Mas eles utilizam a métrica europeia para poder dizer o quanto que o Brasil produz de metano. Tudo errado. Mas aí você pega a cabeça do esquerdista, aí ele vai falar assim, os dinossauros foram extintos por culpa do Bolsonaro. Entendeu? Mas, deixa eu aproveitar o momento para falar uma coisinha que é um pensamento que eu tenho há bastante tempo. Pois é. Primeiro, vamos esclarecer o seguinte, né? O Guilherme me conhece com relação ao nosso amado idioma pátrio, eu sou chato. As pessoas se ofendem quando você fala ignorante. Todos nós somos, em alguma coisa somos. Ignorar significa desconhecer. Então, se você me perguntar de neurocirurgia, sou ignorante. Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte: pior do que a maldade de quem fala é a ignorância de quem ouve. Então, eu acho que assim, a pessoa assistiu isso, o pum do boi faz tal mal,
ainda mais nos dias de hoje, com a internet, com o Google, com o Wikipédia, vai se informar. Porque tem gente que acha que se você tirar toda a floresta amazônica, acabou o oxigênio. Pronto, acabou. A origem do oxigênio no nosso planeta são as plantas. Desculpa, vai estudar. Vai estudar. Você, em vez de ficar fazendo videozinho no TikTok, tá? Dando reboladinha, acessa a Wikipédia, acessa a Google, vai se informar. Tá? Porque quando houve o degelo, não havia planta. E tinha oxigênio. Acho que foi a entrega da Ultragás, né? Deus ligou para a Ultragás e falou, ó, põe oxigênio no botijão e solta lá. Cara, as pessoas, assim, ouviu uma besteira, ouviu uma coisa que não tem sentido, não tem lógica, sai atrás, vai atrás, eu faço isso direto. Quando o Guilherme falou para mim de projeto de caça, de não sei o quê, cara, eu fiquei horrorizado. Eu falei, pô, Guilherme, papo é esse? Que vai matar bicho? Falei, de por esporte? Quando a gente ouve as explicações, quando a gente chega no esclarecimento, pera, vamos raciocinar, opa, tem sentido. Porque você já pensou, se não fosse proibido o javali, caçar javali, como é que estaria hoje? Você ia para o Parque do Ibirapuera, você ia trombar com o javali lá. Quer dizer, o javali ia trombar com você, porque para quem já viu o javali, o tamanho que é, dá para assustar bastante. Então, eu sei que você ficou cara a cara, por isso que eu estou falando. Eu só vi no zoológico, então estou isento, eu estava atrás das grades, ele e eu. Então, eu sei que não é fácil. Então, pelo controle populacional de certas espécies, de certas coisas, ok, o PL, ok, entendeu? Agora, as pessoas têm o direito de discordar? Têm o direito de discordar, mas, por favor, discorda com propriedade, discorda com informação, não discorda porque acha ou porque o bichinho é bonitinho, não é assim. Tem muito bichinho que é muito bonitinho, é muito exótico e faz um mal danado para o ser humano. Tá? Olha, a gente só aproveitando, só um finalzinho aqui, só aproveitando, origem de vírus é animal. A origem dos vírus são animais, né? Gripe suína, gripe aviária, agora a famosa aí, né, que tem marca de chuveiro, que não pode nem, a gente precisa ter medo de falar, não pode falar a tal da palavra, né, da panquecaria, né? E nem falar do Lorenzetti vírus, né? Então, não pode. Você viu aí? Mas é isso, sai atrás da informação. Esse vírus existe desde 1935. Então, quem nasceu de lá para cá, já tem, porque ele está no ar. Ele sofreu mutação? É uma mutação. Agora é a beta, agora é a alfa, gama, pi, zeta. Quer dizer, eles vão gastar o alfabeto grego e isso daí não vai acabar. Não vai. Gente, vamos atrás da informação. Ouviu o Guilherme falar, não concordou, ainda assim não concorda? Sai atrás da informação. Né? Não fica botando fé na cantora famosa que rebola e mostra a bunda na televisão. Essa cantora não sabe nada. Da Amazônia? Eu encontrei. Pelo amor de Deus, ouvi a menininha falar da girafa da Amazônia. Meu, acabaram. Não pode liberar a caça porque acabaram com as girafas da Amazônia. Você acredita que Minas Gerais, nas praias de Minas Gerais, não tem mais um golfinho? Cara, a gente tem que fazer humor nisso daqui. Tem que fazer humor, tem que começar a fazer piada com essa gente. Só que aí, se tem você que fazer piada. Se você fizer piada, sabe o que acontece? O José Virgílio falou uma coisa aí que é muito relevante, é muito importante. Guilherme, só um segundo só, Guilherme. Se você for começar a fazer piada, eles vão falar que a tua piada mata. Cuidado, viu? Já falaram isso para mim. Também. É bem provável. Entendeu? Por favor, Guilherme, fala aí. O Zé Virgílio está falando uma coisa importante. Não seria interessante pegar e fazer um plebiscito para o povo decidir? Eu ia tocar nesse assunto. Eu vou falar sim e não, eu vou te explicar por quê. Sim, a ideia é ótima. Mas sabe por que não? Porque fizeram, então, de 15 anos atrás, o plebiscito do desarmamento, e 64% da população disse que não queria o desarmamento. Foram lá e desarmaram mesmo assim a população e garantiram o armamento para o bandido, né?
Pega um atual. Nós temos um atual. Estão fazendo, né, termina dia 2, o plebiscito sobre a vacinação dos menores, das crianças, só que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é obrigatória a vacinação. Pode fazer o plebiscito que for, já está escrito lá atrás que é obrigado. Você, tá bom, deu, okay, todo mundo, ninguém quer mais, mas só que está escrito lá. Tá aí, nós somos obrigados a servir o exército, nós somos obrigados a votar. Então, a pessoa não pode começar a reclamar agora que é obrigado a certas coisas, a usar máscara e tal, não pode reclamar porque ele não reclamou lá atrás. Ele não reclamou lá atrás, aonde começou tudo, que é o que você está fazendo, o documentário. Faça, sim, esse documentário que vai ser excelente para esclarecer as cabecinhas ocas aí, né? Sim, saber o que é comunismo. Porque é muito fácil ser comunista e usar Rolex no braço. É muito fácil. Ser comunista num país que não tem comunismo ainda implantado totalmente. Sérgio, isso que você está falando é uma coisa tão importante, mas leva a um outro tema, que também é muito importante. Eu acho que a gente deve, em algum momento, fazer uma live sobre isso. É o quê? O assunto, hoje, é mais fácil as pessoas saberem os 11 ministros do STF do que os 11 jogadores da seleção brasileira. Acho que todo mundo já ouviu essa frase. Sim. Por quê? Porque a política ela ficou tão em evidência, ela ficou tão fortemente em evidência, tão fortemente, que você sabe até o nome de alguns outros governadores que não são do seu estado. Você sabe quem são os ministros do STF. Você sabe quem é o presidente da Câmara e do Senado. Então, assim, melhorou muito nesse sentido. Mas ainda assim, você tem pessoas que relutam e resistem em falar sobre política. Só que, assim, se você não falar sobre política, saiba que vai ter quem fale de política sem você ser consultado. Então, se você não fizer política, vai ter quem faça por você. Você quer a maior prova disso? Quem ganhou a eleição do Chile? Esquerda. Um cara novinho de esquerda. O cara esquerdista novinho. Não. Quem ganhou a eleição no Chile foi a omissão. 53% de abstenção. Então, sim, mas assim, aqui você pode, Guilherme, isso está aberto aqui também. Pode ocorrer. Eu quero dizer o seguinte, pode ocorrer. Você não participa. Pode, mas eu tô querendo falar isso para preventivamente não acontecer aqui o que aconteceu lá. Eu acho que a gente tem que se conscientizar, e acho que cada pessoa que está aqui nos assistindo, conscientizar aquelas pessoas que estão do lado dela, falar, não, eu não quero falar de política, eu não gosto de falar, não gosto de manifestar, não gosto de falar nada. Cara, você tem que participar. Porque se você não participa, acontece o que aconteceu no Chile. Ganhou a minoria. Não interessa se a minoria é do lado bom ou do lado ruim, mas é uma minoria. É quem ganhou. Hoje a maioria vai ser dirigida pela minoria. Ou seja, ganhou o melhor dos perdedores. Mas aqui, o que... Corrida de carro. Desculpa. Corrida de carro. Tem o cara que chegou em primeiro lugar, depois tem o cara que chegou em segundo lugar. Quem é o segundo lugar? O segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Foi o que aconteceu no Chile. Foi o primeiro perdedor. Exato. Eu costumo falar, e já faz muito tempo que eu falo isso. Quando eu era criança, e eu escutava os mais velhos falarem assim, olha, política, religião e futebol você não discute. Aí eu pensava, por que eu não vou discutir? Desde moleque, eu sempre fui muito questionador. Eu ouvi muito isso. Eu tomava muito. Mas não na minha casa. Então, não na minha casa, graças a Deus, não. Não, então. A minha mãe que me criou eu e mais 3 filhos. Somos em 4 filhos, 4 irmãos. Ela criou a gente sozinha porque meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. E ela não quis saber de mais ninguém e ela criou a gente sozinha. Você imagina, 52 anos atrás, aqui no Brasil, num bairro pobre, Cidade Ademar, que é um bairro violentíssimo, eu cresci lá. E a minha mãe falava pra gente assim, sempre questione as coisas, mas com propriedade, estude. Sempre. Todos os 4 são formados e tudo mais. E os netos também são, e todo mundo gosta de estudar. Tanto que até hoje, eu com 55 anos, sou um estudante. Então, nessa época, que não existia internet, o que a gente fazia? A gente ia a pé, até o Jabaquara, era uma distância considerável,
para ir na biblioteca pública para estudar. E não é brincadeira. É uma caminhada tipo de 1 hora e meia andando. Né? De ônibus você ia em 10, 15 minutos, sei lá, mas andando é outro papo. Então a gente ia para a biblioteca estudar. Até hoje, eu tenho o hábito de ler. Eu tenho muito livro aqui em casa. Também leio muito. Mais. Então, assim, nós somos de uma geração bem diferente do que é hoje. Hoje, o pessoal tem isso aqui em mãos. Ó. Isso aqui é uma biblioteca. Aqui tem tudo que você precisa. Só que a turma prefere ficar tirando selfie, ficar fazendo, como você falou aí, vídeo no TikTok e tudo mais, ao invés de estudar, de pesquisar, de aprender. Você entendeu? E isso é complicado no Brasil. Né? A Ana Lúcia aqui vai cuidar essa foi ótima. Ela não é esquerdista, tá certo? Gosto de homem e amo a família. Porque sou conservadora. Ana Lúcia, certinho, parabéns. Ana. Uma ótima noite para você, minha amiga. Excelente a participação dela. É uma amigona nossa, parceirona. Muniz, você tocou num ponto aí da busca da informação no nosso tempo, né? O meu ainda, eu sou um pouco mais velho que você. Eu aprendi a jogar basquete, a arremessar a posição da mão no basquete, certo? Com um livrinho do Togo Renan Soares, famoso Canela da seleção brasileira, tio do Jô Soares, apresentador da televisão. Eu aprendi com um livrinho. Eu não tinha quem ensinasse, não tinha nada, e a gente desenvolveu. E hoje em dia a gente vê esses jovens com tanto acesso à informação, tanto acesso, eu começo a pensar o seguinte, devagar, né? A gente dá umas viajadas também, né? A gente envelhece, mas continua dando umas viajadas na maionese. E se eu tivesse começado hoje? E se eu tivesse começado hoje, com a ânsia que eu sempre tive de conhecimento? Não tinha curso de inglês onde eu morava. Eu queria aprender. Corri atrás. Nunca fiz um curso de inglês. Eu me viro. Eu vou para os Estados Unidos, eu me viro, eu converso. Não tem problema, vou errar. Ok, mas pelo menos 50%, 60% dá para me livrar. E se a pessoa falar comigo, eu vou entender. Eu assisto aqui em casa, assisto vídeo. Tem dia que eu tiro legenda e se vire. Agora, as pessoas de hoje, com tanta coisa de bandeja na mão, não usam. Não usam. Eu, desde moleque, eu sempre discuti. Futebol nem se fala, né? Futebol hoje eu nem discuto mais, porque eu não ligo mais para futebol como eu já liguei. Eu estava te falando que eu quase fui um jogador profissional dos anos 80, né? 81 mais ou menos, mas deixa isso para lá. Religião. Eu sempre estudei muito sobre religião, tanto que depois eu me formei em psicanálise, né? Estudei psicanálise pra caramba, tem muita religião no meio. E, né? E política, desde moleque, eu sempre falei muito de política. Tanto que os amigos que cresceram comigo me chamavam de velho. Parece o velho ranzinza. O velho ranzinza gosta de ler e tirar um sarro da minha cara. O cara gosta de filosofia. O cara fala de religião aqui para todo mundo aqui e fala de política. Esse cara é chato e tal, né? Eles falavam isso para mim. São meus amigos até hoje. A gente tem grupo aqui no WhatsApp, brinco. Até hoje eles me chamam de velho ranzinza. Mas eu sempre falei pro pessoal, sabe? Cria aí o bichinho da curiosidade, entendeu? Saia da mesmice, estuda, se informa. E eu proponho pro Guilherme, eu quase não estou tendo tempo, mas eu vou olhar o canal dele, eu quero dar uma fuçada no canal do Guilherme, eu já vi alguma coisa. E eu quero que... Guilherme, você tem que arrebentar esse canal, cara. A gente tem que fazer esse canal bombar para que você faça muitos vídeos esclarecendo a gente dessas coisas. Eu tô mais naquela assim, deixa virar o ano, que eu vou sair uma semaninha de férias, e aí quando eu voltar é para arrepiar. Isso, meu irmão. Entendeu? Eu aqui também, semana que vem em diante, eu vou começar a fazer um quadro diário, um ou vários quadros diários, que vai ser boletins de informação para o pessoal, tá? Perfeito. Vai ser aí 2, 3 quadros. Inclusive, eu vou trazer um amigo meu que é psicanalista. Não deu para fazer uma live com ele ainda, mas eu vou trazer. O nome dele é o Ares. Ele era um piloto de avião, já é um camarada muito inteligente, eu gosto muito dele.
eu vou trazer ele para fazer essa parte comigo, entendeu? Vai ser diário, né? E, bom, eu não sei vocês, já é 1h40 de live, acho que já tá bom por hoje, né? Eu não sei se vocês quiserem que a gente continue, mas eu acho que já tá bom, já passamos até do tempo aí, daqui a pouco vocês estão falando para mim, eu tô com fome, vamos parar essa live, igual já aconteceu aqui. De boa, estou de boa. Então, não, é sempre um prazer falar com vocês. Então eu queria que vocês... Eu queria aproveitar para te agradecer mais uma vez aí pelo espaço concedido, pelo convite feito, agradecer a audiência que foi maravilhosa, foi participativa, senti que a live deu uma bela bombada, que a live foi forte, né? O assunto era intenso, espero poder ter esclarecido aí para os amigos, né, a respeito do tema. Obviamente não sei absolutamente tudo, eu tenho vários amigos, biólogos, veterinários, zootecnistas, criadores, caçadores, arqueiros, atiradores, tenho muito amigo no meio, e os próprios políticos que estão envolvidos com isso. Então, espero poder ter contribuído aí para o conhecimento de todos, que as pessoas passem a ver o tema como menos polêmico e, de repente, como mais uma utilidade de uma política pública necessária para regulamentar, né, ter esclarecido o ato vil que foi cometido por alguns parlamentares, né, e a responsabilidade com a qual foi conduzido o tema pelos presidente de Câmara, presidente de comissão, autor e relator, principalmente o relator, né, e do que rolou lá dentro. Então, eu espero poder estar aqui para contribuir mais com outros temas. Voltamos aí ano que vem. Quero desejar a todos aí um ano novo repleto de muita paz, amor, felicidade, dinheiro, saúde, tudo de bom, prosperidade, sobretudo. Vai ser um 2022, na minha visão, bastante complicado, bastante intenso. Também acho. Eu acho que vai ser um ano, por tudo que eu estou vendo aqui conduzir, eu acho que vai ser um ano bastante também desafiador para mim pessoalmente e para todos aqueles que me cercam. Mas aí nós estamos juntos. Vou passar aqui para o Sérgio. Eu gostaria de falar só uma coisinha assim, rapidamente. A Mavi perguntou ali em cima o negócio, né? O filho, por que o filho não perguntou por que não veio política na escola, né? Infelizmente, a gente sabe o processo Paulo Freire, o que fez com o ensino, e infelizmente o OSPB, né, Organização Social e Política do Brasil, e Educação Moral e Cívica foram excluídos do currículo escolar. E isso é com muita grande tristeza que eu vejo isso daí, porque boa parte do que eu sei hoje, eu devo essas duas matérias com grandes professores. Mavi, querida, um beijão. Munir, obrigado pelo convite. Guilherme, estamos junto, cara. Você sabe que você mora no meu coração. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, você me fala, grita, nós estamos juntos, cara. Abraço a todo mundo. Obrigado, pessoal, que curtiu a gente aí, que acompanhou a live. Obrigado pelos palpites. Pena que a gente não tenha tanto tempo e possa responder mais coisas, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelo convite. Bom, primeiro eu queria agradecer a participação de todos, né? As lives que a gente faz, realmente eu fico feliz pra caramba, porque o pessoal aqui vem no chat e ajuda a gente, contribui com o conteúdo, né? É muito bacana, né? O Bolsonaro tem que ser reeleito, com certeza, né? Eu agradeço a todos, agradeço muito ao Sérgio, que é um cara que eu gosto muito, ele sempre está acompanhando as lives aqui também. Odir, né? Se eu citar nomes aqui vai ser difícil, porque é muita gente que participa. E o que eu posso falar sobre essa questão de escola, o que acontece é o seguinte: quando a gente era criança tinha o SPB e outras matérias. Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica e tal. Hoje tem professor que se faz de doutrinador, que é um canalha sem vergonha, que doutrina criança. E isso está errado, né? Está muito errado, né? Queria agradecer aí que o Guilherme, já a segunda vez que a gente faz a live. Torço muito para que ele saia candidato a deputado federal. Vai ter o meu apoio e o meu voto. Com certeza. Eu conheci o Guilherme pessoalmente. Ele veio aqui em casa, né? Ele perguntou, a gente vai se encontrar? Eu falei, o endereço está aqui, ó. Pá, vem aqui na minha humilde casa, vem me conhecer aqui. Ele veio aqui, a gente bateu um papo. Que café gostoso que o senhor me faz. Obrigado. Foi minha esposa que fez esse, não foi eu.
Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Moral e Cívica é o SPB, isso mesmo. E, gente, é um prazer enorme, né, ter vocês aqui comigo. E realmente eu peço para que você pense nisso com muito carinho, Guilherme. Saia candidato. Sim. Vai ser um grande quadro para a gente. Vai ser um grande quadro lá em Brasília. Tem lá meu apoio, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Tá? Obrigado mesmo. Pessoal, mais uma vez, um feliz ano novo para vocês. Eu não sei como agradecer tanto o carinho de vocês todos, né, com o canal, né? Se o pessoal que chega e participa desse jeito que vocês participam, é porque vocês têm carinho pela gente. Isso eu não posso negar, tá? E, obrigado, Mavi. gente, a Mavi está falando aqui, ó, o Guilherme terá meu voto, meu apoio aqui na Baixada Santista, Litoral Sul de São Paulo. E é isso aí, gente. Eu espero que realmente o Guilherme seja candidato, sim. Mas ele não foi caçar, né, Muni? Não foi. Eu estava falando do Guilherme aí. Tá, joia. Gente, um grande abraço, viu? Tati, obrigado. Um abraço. Gente, até o ano que vem. E uma ótima noite a todos, tá? Valeu, tchau, pessoal. Feliz ano novo. Obrigado. Feliz ano novo a todos vocês. Tchau, tchau. Tá falando aqui que espera que o Guilherme casse petralhas. É isso aí. Vamos lá, estou encerrando aqui, gente. Abraço. Falou, tchau, tchau.